Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Autismo Pensante. Eu sou o Ricardo e eu sou autista. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Alan dos Santos, o famoso Alan dos Panos do Terça Livre, que tinha o canal fechado pelo YouTube, mas voltou hoje, dia 2/3/2021, uma terça-feira, como o próprio nome do canal dele diz, Terça Livre. Então a gente vai comentar um pouco sobre isso no vídeo de hoje, entre outras coisas como liberdade de expressão, enfim. Então, caso você tenha gostado do tema do vídeo de hoje, já aperta no botão de gostei para mostrar que gostou. E se você gosta de temas relacionados à política, autismo e mercado de trabalho, eu falo sobre isso, então aperta no botão de se inscrever para continuar acompanhando esse tipo de atualização. Então vamos falar um pouco sobre o Alan dos Santos, que teve o canal deletado, mas por causa das diretrizes da plataforma, que o canal Terça Livre tinha infringido algumas diretrizes, muito por conta do que ele fala no canal, né, que é um canal bolsonarista. Basicamente a função dele é ser uma assessoria de imprensa para o governo federal, e o canal dele tinha sido fechado pelo YouTube por causa disso, né, que ele faz parte de um movimento de extrema direita e ele propagava, obviamente, fake news, enfim, sobre várias coisas. Até que aconteceu o seguinte: a justiça entrou no meio, muito por conta que está basicamente aparelhado pelo governo Bolsonaro, né, e agiu a favor do Alan dos Santos, fazendo com que o YouTube tivesse que liberar o canal. Caso ele não liberasse, a plataforma seria sujeito a multa, né? Multa, creio que diária, né? Como sempre acontece. Então a gente vai comentar um pouco sobre a liberdade de expressão, tanto dentro do YouTube quanto fora do YouTube. Então a gente vai começar primeiro dentro do YouTube. Assim, o YouTube tem várias diretrizes dentro da plataforma. Essas diretrizes servem como norteamento que os usuários e os criadores de conteúdo não ultrapassem uma linha que seja considerada perigosa, tanto para o próprio usuário quanto para a plataforma não entrar em embates, por exemplo, com legislações locais, né? No caso, a legislação do Brasil. Então, o YouTube tem vários tipos de normas, como, por exemplo, a questão de discurso de ódio, e esse tipo de coisa tem em várias plataformas. Você pode verificar as diretrizes de várias plataformas, não só do YouTube, mas Twitter, Facebook, Instagram, que vai ser, pelo menos nessa parte, vão ser bem parecidas. A questão é que o YouTube, a plataforma YouTube, mesmo tendo nas suas diretrizes, eles não fizeram nada em relação a tanto a questão do Alan dos Santos anteriormente, quanto em outros canais bolsonaristas, mas eu já vou falar sobre isso em um tópico daqui a pouco. Agora, a liberdade de expressão na sociedade. Existe um conceito chamado paradoxo da tolerância de Karl Popper, que basicamente fala que não devemos tolerar os intolerantes. Como o movimento de extrema direita é um movimento intolerante, normalmente misógino, racista, classista, lida com movimentos eugenistas em algumas ocasiões, no caso, pode fazer com que esse paradoxo da tolerância seja ativado de certa forma. A gente não pode, por exemplo, tratar um intolerante com a mesma conversa que a gente trata com uma pessoa democrata, por exemplo. Da mesma forma que, apesar de que é bem estranho, há pessoas de extrema direita dentro do legislativo brasileiro. E isso não deveria acontecer, é meio que uma anomalia da política brasileira existir isso. Então a gente tem essas duas questões, tanto a liberdade dentro da plataforma, que essa liberdade é mediada por diretrizes essas que são baseadas na questão mais da sociedade local, né, no caso o Brasil, e na sociedade, na questão política, tem a questão das leis, onde vai desde a Constituição até as leis menores, que basicamente são outros regimentos, outras regras, outras normas, com que fazem que essa pessoa que seja intolerante
não possa, pelo menos a princípio, né, ser intolerante com outras pessoas ou com outros movimentos, por exemplo. Agora eu vou falar um pouco sobre a questão do YouTube, não só YouTube, eu vou falar de outras plataformas também, mas o YouTube é o principal aqui nesse vídeo, que contribuíram para o movimento de extrema direita. Tem o livro, deixa eu pegar o livro, é um livro chamado Big Tech, do Evgeny Morozov. É um livro que é muito bom de ler. É um livro que, apesar de não parecer, um livro que lembra um pouco livros de autores marxistas. E basicamente ele fala sobre o poder enorme que as Big Tech têm em relação à liberdade de expressão, no caso, entra a questão de publicações, de se comunicar. Durante o livro, é muito falado sobre a questão, pelo menos uma boa parte do livro, fala sobre a questão da liberdade de expressão que as Big Tech, no caso, as empresas de tecnologia, deram para o movimento de extrema direita. Ele fala no livro, o Morozov fala muito sobre o caso do Trump, e ele fala muito sobre essa questão da liberdade de expressão para movimentos de extrema direita, que se aproveitaram dessa questão do algoritmo, de fazer com que o algoritmo recomende mais vídeos dessas pessoas, ativando gatilhos mentais como raiva, questão da curiosidade, por exemplo, aquele negócio bem negacionista de os governos do mundo estão querendo com que você não saiba tal coisa, por exemplo, né, como tem a questão da Terra é plana, né, que muita gente acaba divulgando esse tipo de pensamento torpe, né, imbecil, mas acontece. Então as redes sociais se aproveitaram da questão desse tipo de público, né, que é um público que realmente se engajou e acabou consumindo o conteúdo desses canais, o que gerou tempo de visualização, o que para uma plataforma é muito importante, já que é tempo de tela que a pessoa acaba tendo durante a plataforma, o uso da plataforma. Quanto maior esse tempo de tela, mais propaganda ela recebe e automaticamente mais dinheiro a plataforma acaba recebendo dos anunciantes. E os próprios criadores de conteúdo se aproveitaram desse algoritmo para cada vez mais fomentar um discurso radicalizante de extrema direita, né, um discurso negacionista, um discurso que dialoga bastante com movimentos racistas, movimentos eugenistas, movimentos sexistas, né, misóginos no caso, LGBT-fóbicos e entre outras coisas. Tudo que tem relação com a intolerância, eles acabaram dialogando com essas pessoas, juntaram uma comunidade e aproveitaram do algoritmo para isso. Agora, como resolver essa questão da liberdade? Porque assim, a plataforma fez alguma coisa. Obviamente, não é a melhor coisa do mundo, porque só foi um canal, basicamente, mas eles fizeram isso com o Alan dos Santos. Eles fizeram alguma coisa, certo? O problema é que a justiça local interviu nessa questão e fez com que o YouTube voltasse atrás. A primeira coisa que deve ser feita é continuar na justiça, pelo menos a plataforma, né, continuar na justiça para derrubada do canal de vez em outras instâncias, por exemplo. Esse é um ponto. O segundo ponto é que a própria plataforma tem que fazer a sua autocrítica, porque foi justamente ela que proporcionou com que esses canais tivessem força e relevância. Aí vai entrando outras plataformas, desde o Olavo de Carvalho com as suas lives em videoaula também, canais no YouTube bolsonaristas, como o próprio Alan dos Santos, a Paula Marisa, entre outros canais bolsonaristas. A questão do Facebook e principalmente do WhatsApp, que é uma mídia social, né? É um aplicativo de mensagem que é da Facebook
com que proporcionou essa questão de muita gente acabar se informando de uma maneira muito errada, né? Basicamente uma desinformação, né? Fake news é uma mentira. Então tem essa questão que as plataformas, no caso principalmente o YouTube, tem que fazer sua autocrítica. Em terceiro, mas não menos importante, a plataforma precisa utilizar cada vez mais mão de obra humana, em vez de ficar sempre se apoiando na questão do algoritmo, achando que o algoritmo em si vai resolver todos os problemas. Existem outras formas que o YouTube pode fazer para contornar essa situação do movimento de extrema direita indo cada vez mais em ascensão no mundo inteiro, principalmente no caso do Brasil, né, que é um dos epicentros disso. Mas esses são os três motivos principais, né, as três resoluções principais que dá para fazer, pelo menos nesse primeiro momento, né, principalmente o terceiro, que o terceiro caso é só você contratar pessoas especializadas, que isso realmente dá para encontrar, não tem essa de não tem gente capacitada, porque existe gente capacitada para ficar olhando vídeo, olhando comentário. Tanto que a plataforma YouTube tem um serviço de ajuda aos criadores de conteúdo que é péssimo, né? Muita gente que produz conteúdo para a plataforma acaba falando sobre isso. Então, levando tudo isso em conta, o que você acha sobre a questão da volta do Alan dos Santos para o Terça Livre, né, para a plataforma do YouTube? E o que você acha sobre essa questão da liberdade de expressão que as empresas de tecnologia, principalmente o YouTube, proporcionaram para esse movimento de extrema direita? Comente aqui embaixo. Caso você ainda não tenha se inscrito no canal, eu falo de política, autismo e mercado de trabalho. Aperta no botão de se inscrever, caso você queira saber mais sobre esses assuntos. E não se esqueça de compartilhar o vídeo para aquele seu amigo, aquela sua amiga que gosta de assuntos relacionados à política, de redes sociais, enfim. E manda para aquele seu familiar também que não gosta muito de informações verdadeiras, digamos assim, gosta mais de fake news. Manda esse vídeo para ele realmente ficar informado sobre as coisas. Então é isso, espero ver você no próximo vídeo. Até a próxima, tchau!